Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é a Isabela. E eu quero dizer para vocês que chegamos ao fim da nossa Prodan Week. Foram 5 dias, mais de 16 palestras, a gente teve mais de 150 participantes. Foi muito legal fazer esse evento. Estou animada para o próximo ano, Lilian. E antes, Ainda e bem. a gente trouxe uma pessoa muito especial para fechar o evento, então a gente está com muita expectativa nessa palestra, porque a gente vai falar de uma ferramenta que todo o governo do estado do Amazonas utiliza todos os dias, né? Então vamos lá, os últimos avisos, link de avaliação da palestra vai estar aqui na nossa área de perguntas e respostas. A avaliação, a lista de presença também, o link para a lista de presença também vai estar aqui na área de perguntas e respostas. A nossa equipe está monitorando essa área, então vocês podem deixar comentários, fazer perguntas, interagir, que a gente vai, estamos atentos ao que vocês estão postando. Acho que, queria dizer, vou encerrar, falando que esse evento contou com o patrocínio de algumas empresas, eu vou listar elas aqui agora, tá bom? Da Clear IT, Lanink, Intesec e Checkpoint, e contou com o apoio da DSERV, IPTrust, Grupo de Segurança da Informação da Presidência da República, Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Bemol, da Fundação Paulo Feitosa, da Embratel, da Sky e da Every. Oi, Lilian, então é com você agora para apresentar nosso palestrante. Gente, muito obrigada pela paciência de todos terem ficado conosco nessa maratona. Ainda bem que a Isabela está animada para o próximo ano. Sem esses patrocinadores, sem esses parceiros que nos apoiaram nesse evento, sem a participação de vocês como ouvintes, né? Esse evento não seria possível. Então, a gente fica feliz de proporcionar esse evento e chegar ao fim assim com muito sucesso. A gente teve muitas palestras de excelente qualidade, então tenho certeza que esse restinho de tarde aqui com a Lanlink também vai ser muito proveitoso. Então, dou as boas-vindas ao Caio, agradeço ao Eric todo o apoio, que sempre está aí disponível para a gente ficar pedindo, olha, Eric, vamos palestrante, vamos participar desse evento. Todos os fornecedores, todos os parceiros sempre têm muito boa vontade, né, de nos apoiar nessas iniciativas. Então, agradeço, peço que o Caio se apresente e boa palestra, Caio. Muito obrigado, Lilian. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me apresentando rapidinho, eu sou o Caio Coelho, né, eu faço parte aqui do time de Digital Workforce dentro da Lanlink. Eu atuo como arquiteto de soluções e basicamente onde nós tratamos, né, cuidamos de todos os produtos, os recursos dentro de Microsoft 365. Né? E é um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento, né, tão importante, aqui com tantos fabricantes, enfim, tantas empresas que têm uma relevância muito grande no mercado atualmente. E acho que obrigado pela disponibilidade, né, de todos vocês. E vamos lá. Basicamente, qual é a ideia, né, aqui dessa nossa conversa hoje? Eu trouxe algumas informações, enfim, algumas dicas, né, relacionadas a boas práticas, focado em segurança da informação, olhando para o 365, né, Office 365, Microsoft 365, enfim, existem alguns nomes aí que algumas pessoas reconhecem esses produtos, essas soluções da Microsoft, ok? Então, basicamente, a ideia aqui só trazendo, né, informações sobre mim, o que eu já acabei de informar aqui anteriormente. A ideia é que, como uma parte inicial aqui, a gente consiga listar alguns itens, né, que são considerados aqui boas práticas numa visão de segurança, pensando no dia a dia de todos nós, não só no aspecto de colaborador, né, pensando num cenário profissional, mas também que a gente consegue trazer todos esses pontos aqui para um cenário pessoal. Né? Então, acho que a grande mensagem é que nem sempre nós conseguiremos separar esses dois lados, né? Então, o que é pessoal do que é profissional. E quando existe uma base,
né, que seja saudável para esses dois lados, eu entendo que seja um ponto interessante que deva realmente ser tratado, né, ser utilizado ali da melhor forma possível. Então, de forma bem rápida, a ideia é que a gente tem aqui uma visão de sempre utilizar senhas fortes, né, independente de qual seja a aplicação, independente de qual seja o serviço, mais uma vez, olhando tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. Tá? Sempre que possível, e eu acredito que hoje praticamente todos os serviços, todos os recursos, todos os aplicativos que nós utilizamos diariamente, eles já dispõem aqui da possibilidade de utilização de um recurso de múltiplo fator de autenticação. Né? Então, esse carinha aqui em especial, ele é muito interessante porque com isso, né, e nós vamos ver aqui durante essa nossa conversa, nós temos uma redução muito grande da possibilidade de exposição de credenciais. Né? Então, com isso, nós teremos aqui um grande avanço de forma significativa no nosso dia a dia. Ok? A ideia também de não compartilhar senhas e evitar a reutilização, né, dessas nossas senhas no dia a dia. Então, aqui é interessante porque, quando nós falamos desse aspecto de não compartilhar senhas, qual é o grande impacto que nós temos no nosso dia a dia? A partir do momento que eu compartilho a minha credencial de algum acesso ou coisas do tipo, esse outro usuário, essa outra pessoa que está utilizando esse recurso, ela pode de repente não manter a mesma linha de proteção ou de integridade que eu teria utilizando essa minha credencial. De repente, essa pessoa pode estar utilizando um dispositivo, alguma coisa que represente uma vulnerabilidade de acesso, e com isso seria o meu nome, né, ou o meu acesso ali sendo exposto, ao invés de uma pessoa que realmente fez aquele tipo de tratativa ou ação dentro da utilização dessa nossa credencial. Ok? A ideia também de evitar o compartilhamento de informações que são pertinentes à organização, né, em redes sociais. E isso nós podemos falar, por exemplo, é bem comum que navegando em redes sociais como o LinkedIn, né, ocorra ali o compartilhamento de informações, uma foto de todos os componentes do kit de bem-vindas, por exemplo, de um novo emprego, ou qualquer outra informação relacionada a esses nossos acessos. Né? E com isso, dependendo da informação que é compartilhada ali, pode, né, ser, de alguma forma, colocado em risco uma informação. Né? Qualquer possibilidade de identificação de um recurso, qualquer possibilidade de uma determinada aplicação que é utilizada dentro da companhia, e, de alguma forma, quando um atacante estiver realmente com o intuito de chegar até aquela companhia, principalmente quando nós falamos aqui de órgãos públicos, né, é importante que a gente entenda um pouco desse possível impacto em qualquer ações que, por incrível que pareça, né, ela parece ser uma informação simples, né, mas é um item de bastante, que nós precisamos fazer aqui com bastante critério, com muita noção do que nós estamos colocando na internet, ok? Pensando ainda nessa ideia que de um contexto geral acaba sendo um cenário de engenharia social, né, nós precisamos também ter atenção e validar de alguma maneira todo o contexto, né, ou informações aqui, seja do remetente, do domínio, enfim, de uma maneira geral, quais são as informações que nós recebemos, mais uma vez, seja num cenário corporativo ou num cenário pessoal, né, de mensagens ali, não só pensando em e-mails, mas pensando em mensagens no WhatsApp, no Teams, enfim, qualquer outra informação, qualquer outra aplicação que seja utilizada no nosso dia a dia. Ok? Junto disso, né, é importante que a gente desconfie também e tenha, de alguma forma, uma ideia se realmente faz sentido eu receber um link ou, de repente, até um anexo de um determinado usuário, de uma determinada conta, de um possível serviço ou fabricante. Né? Então, eu preciso me atentar às coisas simples aqui. Por exemplo, se eu não tenho um relacionamento, eu não
consumo nenhum serviço de uma determinada instituição financeira e eu recebo um e-mail ali que tem um anexo, alguma coisa do tipo, faz sentido, né, eu acabar não tendo uma visão crítica em cima disso, ir lá, clicar naquele item, fazer qualquer ação em cima daquilo? Inicialmente eu diria que não, né? Então a gente acaba conectando esses pontos aqui, falando da ideia de validação do contexto, sempre pensando em desconfiar daquelas informações que nós recebemos diariamente, ok? Entre outros pontos, itens também que fazem total sentido que a gente navegue e que a gente entenda quais são os dispositivos, né, que nós utilizamos ali no nosso dia a dia. Os dispositivos que nós utilizamos, tanto, mais uma vez, para um acesso corporativo, um acesso pessoal, eles possuem algum recurso de proteção, né? Eu preciso manter uma linha de entendimento ou de atuação pensando em atualização desse dispositivo, atualização desses nossos aplicativos utilizados no dia a dia. Então, basicamente, seria aqui o primeiro recado, que, de alguma forma, a gente tenha um pouco mais de atenção, né, no nosso dia a dia, que a gente consiga ter um olhar um pouco mais crítico. Isso acaba não tomando muito tempo, e mais uma vez, a partir do momento que de alguma forma, nós adotarmos esse posicionamento, nós entenderemos o impacto, né, a redução desse impacto negativo no nosso dia a dia. Ok? E agora, a partir de agora, a gente entra um pouco mais no detalhe de alguns desses itens aqui e mencionando também como os recursos de Microsoft 365 conseguem nos apoiar dentro dessa visão. Ok? Vale ressaltar aqui também que dentro de todos esses pontos, né, dentro de todo essa vivência que a gente menciona aqui, somente o usuário, né, ou somente tecnologia não fazem a mágica acontecer, né? Não existe uma proteção 100%, a ideia é que a gente tenha um trabalho em conjunto de diversas frentes para que a gente tenha um ambiente saudável, um ambiente íntegro e a gente mantenha aqui de alguma forma o nosso dia a dia sempre da melhor maneira, ok? Vou passando minha tela. A ideia é que a gente entenda basicamente, dentro do Microsoft 365, nós temos uma divisão na estrutura de segurança em 4 frentes, ok? Então, gerenciamento de identidade, gerenciamento de dispositivos, a frente de colaboração, né? Então, a ideia de produtividade dos nossos colaboradores ali no dia a dia, e também a ideia de governança e proteção de dados que são gerados, que são recebidos, e aí em diferentes aspectos dentro do ambiente corporativo. Primeiro passo aqui, olhando para gerenciamento de identidade, é importante que a gente entenda que dentro do Microsoft 365 nós temos algumas ferramentas. A ideia não é que a gente entre aqui tanto no detalhe de nome de produto ou recurso, mas que a gente entenda um pouco do conceito e como esses recursos conseguem nos ajudar e melhorar, né, de alguma maneira, o nosso dia a dia. O primeiro recurso mencionado aqui seria basicamente o que eu comentei também ali na nossa lista, a utilização de um múltiplo fator de autenticação. Ok? Então, dentro dessa estrutura de Microsoft 365, independente de qual seja o plano, enfim, o nível de permissão ou licenciamento que exista atribuído aos usuários, aos colaboradores, esse recurso já está disponível. Tá? Então, ele não tem necessidade de nenhuma nova licença, recurso adicional, pelo menos inicialmente. Né? E qual seria o impacto aqui da utilização de um múltiplo fator de autenticação no nosso dia a dia? Basicamente, esse item aqui, né, essa informação basicamente na parte central desse slide, ele traz uma informação que é bastante relevante, né, onde a utilização do múltiplo fator de autenticação consegue reduzir aqui, né, em quase 100%. Então, 99,9% dos ataques que tem início aqui em cima de identidade. Né? Então, nós teríamos aqui algumas etapas adicionais para que um possível atacante conseguisse utilizar, conseguisse, de alguma forma, ter um acesso garantido utilizando uma credencial corporativa. Ok? E dentro dessa estrutura de recursos da Microsoft, existem aqui algumas formas da entrega desse múltiplo fator de autenticação.
Tá? Então, nós temos o aplicativo aqui que não tem nenhum custo. Ele tem disponível tanto para Android quanto para sistemas iOS. Então, nós teríamos aqui dentro um cenário de utilização a partir de um push, né? Então, receber uma notificação e a partir daquele momento nós teríamos a possibilidade de dar um OK, permitindo o acesso ou então declinar também essa solicitação. Com isso, nós temos ali um segundo ou um múltiplo fator de autenticação sendo utilizado e com isso a gente garante uma camada adicional de segurança nesse acesso. Existem outros recursos aqui, por exemplo, a utilização de Windows Hello. Né? Isso daqui é um recurso nativo do sistema operacional que ele traz para o nosso dia a dia formas alternativas de acesso à sessão do colaborador dentro do dispositivo. Isso pode ser utilizado aqui, conectado com recursos de biometria, né? Tanto olhando para um cenário de reconhecimento facial, quanto um leitor de digital aqui no nosso dispositivo. Além disso, nós conseguimos aqui utilizar, né, de maneiras alternativas também a utilização de entrega de tokens de autenticação via SMS ou até mesmo via voz. Possível também a utilização de dispositivos físicos, né, para que isso aconteça no nosso dia a dia. Cada um desses modelos aqui, ele traz as suas vantagens e também podem representar aqui certas desvantagens quando nós comparamos com outros modelos, ok? Basicamente, falando sobre autenticação aqui, sobre o múltiplo fator de autenticação, sempre que nós tentamos levar isso para um ambiente corporativo, basicamente dentro de Microsoft 365 existem duas formas. A primeira delas nativamente, quando existe um tenant, né, quando existe ali uma estrutura de Microsoft 365, por padrão, ok? Todas as contas de usuários, enfim, existentes nesse nosso tenant, elas devem receber ali o recurso de múltiplo fator de autenticação. Basicamente, seria essa aqui a telinha de configuração e o que permite isso, o que garante isso para o administrador do ambiente seria a configuração de Security Defaults, ok? Basicamente, ele garante que todas as contas utilizadas dentro existentes dentro desse nosso tenant tenha aqui um múltiplo fator de autenticação simplificado sendo entregue. Ok? Existe a possibilidade de desabilitar essa nossa estrutura, porém, a Microsoft entende que, a partir do momento que eu mudo esse item aqui de habilitado para desabilitado, eu vou utilizar um outro método de entrega de múltiplo fator de autenticação. Nesse caso, seria esse outro nome aqui, de acesso condicional. Ok? Dentro desse recurso de acesso condicional, nós temos um gerenciamento mais granular. Então, eu tenho diversos níveis aqui e possibilidades de configurações que consigo entregar de maneira, mais uma vez, granular aqui para diversos perfis de colaboradores, enfim, acessos específicos não somente a recursos de Microsoft, mas também outros produtos, outros fabricantes que possam existir no nosso ambiente, ok? Então, de uma forma rápida aqui, quando nós falamos de acesso condicional, existe a possibilidade de analisar sinais de acesso olhando para usuário, ok? Olhando para aplicativos que possam existir aqui no meu ambiente, olhando também para níveis de saúde, vamos dizer assim, dos nossos dispositivos. Eu consigo informar que o usuário só vai ter acesso a uma determinada informação caso ele utilize um dispositivo, né, considerado saudável aqui dentro do meu ambiente. Para isso, para que eu tenha esse retorno se aquele dispositivo representa algum risco ou não nesse acesso, eu preciso de um outro recurso que a gente vai olhar um pouquinho mais aqui para frente. Ok? Dentro dessas configurações, nós conseguimos criar aqui também essas políticas, vamos assim dizer, em alguns modelos, em alguns estágios, como somente ouvir, né, ou ter um report para que eu entenda qual seria o impacto da entrega desse recurso dentro do nosso ambiente, consigo deixar essa política desativada ou então funcional aqui também. Ok? Próximo item, basicamente, quando nós falamos aqui de uma camada de proteção.
Então, nesse momento, quando nós falamos de Identity Protection, ele faz parte da mesma estrutura de proteção aqui e gerenciamento de identidade, e com isso, nós conseguimos aqui ter alguns insights, né? Nós conseguimos ter informações rápidas de cenários relevantes que a própria solução, a partir de inteligência artificial, a partir de toda a estrutura, né, que é executada dentro dos data centers da Microsoft, enfim, tudo mais, ela tem toda a inteligência já para coletar alguns sinais e traduzir isso em forma de insights para a gente, que acaba sendo administrador desses recursos diariamente. Basicamente, tudo que tem dentro dessa tela, todas essas informações, elas são levantadas e identificadas a partir do comportamento dessas nossas contas, comportamentos desses nossos usuários. Ele entende, ele consegue desenhar um padrão de comportamento de todos os meus usuários e dentro de uma janela de tempo, ela consegue entender um desvio, né, de atividade ali, qualquer item que signifique uma exposição daquela nossa credencial. A partir desse momento, a solução consegue entregar algumas condições aqui, por exemplo, forçando, né, a utilização de um múltiplo fator de autenticação, ele consegue, de acordo com o risco que foi identificado, também trazer para a gente a estrutura de fazer um bloqueio daquela conta temporariamente, forçar com que aquele usuário ele tenha que fazer um reset de senha, por exemplo, também para garantir a continuidade das suas atividades, ok? Basicamente, aqui nós iniciamos a questão, né, a camada de gerenciamento de dispositivos. Dentro de Microsoft 365, nós temos algumas soluções aqui que nos ajudam com essa finalidade. Basicamente, quando nós pensamos em gerenciamento de dispositivos ou aplicativos corporativos, nós temos duas frentes que podem ser utilizadas. Primeiro, dentro do Office 365, nós temos o recurso de Office 365 MDM, onde com ele, né, nós temos aqui a capacidade de executar um processo de wipe, nós conseguimos definir a complexidade, né, de senhas que devem ser utilizadas para acesso àqueles dispositivos, nós conseguimos exigir criptografia das informações também que são tratadas dentro daquele dispositivo, e nós conseguimos fazer aqui a entrega de aplicativos corporativos, ok? E aí, quando nós entendemos uma necessidade um pouco maior no gerenciamento do dispositivo em si, existe um recurso, uma solução aqui que complementa o Office 365, que ela é chamada de Microsoft Intune, ok? Então, ela garante todos esses itens anteriores e ele consegue trazer algumas camadas adicionais, né, de gerenciamento. Então, eu consigo, por exemplo, ter um suporte aqui a múltiplas plataformas, né? Eu consigo gerenciar dispositivos Android, eu consigo gerenciar dispositivos independente de qual seja Apple, eu consigo gerenciar outras plataformas aqui, não somente o Windows, ok? Um outro item que é bem interessante também seria esse caso de provisionamento automático do perfil de usuário, né? Então, para que não exista a necessidade, de repente, de um novo colaborador, ou então na chegada, no recebimento de um novo dispositivo, que esse dispositivo vá para o time de TI, de helpdesk, enfim, para que ele prepare todas aquelas configurações, faça todas as adequações, existe a possibilidade de, utilizando o Microsoft Intune, de ser entregue esse provisionamento de uma forma muito mais simples, praticamente sem nenhuma interação do usuário ou de times internos ali. Ok? Existem diversas formas de serem entregues essas configurações. Ok? Além disso, a ideia do Intune é que ele traga também a possibilidade de gerenciamento numa camada mais completa. Então, eu consigo entregar definições, configurações e também baselines ali de segurança para o meu dispositivo. Imaginando, por exemplo, para que o meu ambiente se mantenha seguro, eu só permito que determinados usuários acessem informações corporativas a partir de um dispositivo que eu gerencio, de um dispositivo que eu conheço. Então, com isso, nós conseguimos criar aqui uma lista de checagem, basicamente onde a solução consegue entender
dentro desse dispositivo que o usuário está tentando acessar a informação, ele tem uma solução de antivírus que eu conheço? Ele tem uma solução de criptografia que, de alguma maneira, atende aos requisitos aqui e definições do nosso ambiente corporativo? Então, todos esses sinais aqui, eles são analisados, eles são, de alguma forma, verificados a partir da solução de Intune. E a grande vantagem seria basicamente no seguinte cenário: a partir do momento que eu identifiquei que um desses componentes não atendem, né, não estão atendendo, está sendo atendido aqui na utilização desse dispositivo, que a própria solução consiga entregar essa configuração para que esse dispositivo fique ok, fique em compliance com essa nossa base de configurações. Ok? Então, de qualquer maneira, independente de qual seja a plataforma de sistema operacional cliente, o Intune é uma solução que vai conseguir nos ajudar aqui de diversas formas, ok? Basicamente, esse é um resumo de quais são as plataformas, ok? Edições, versões e distribuições de sistemas operacionais que a solução consegue nos garantir atualmente, ok? E aqui um resumo de quais são as camadas, né, ou quais são os modelos de dispositivos ou cenários de utilização que a solução do Microsoft Intune suporta. Quando nós falamos de um dispositivo corporativo, né, então onde a companhia, enfim, ela entrega um dispositivo para que o usuário consiga exercer ali suas atividades, enfim, nós falamos de um cenário de MDM, onde o dispositivo recebe o gerenciamento corporativo ali de uma forma integral. Com isso, né, nós conseguimos ter aqui o registro desse dispositivo dentro do nosso gerenciamento, nós conseguimos entregar configurações, né, mais uma vez, voltando ali para o provisionamento de perfil de usuário, nós conseguimos entregar diversas configurações políticas, enfim, que são necessárias para o nosso dia a dia, nós conseguimos entender aqui qual é o momento atual, né, o estado de compliance desse nosso dispositivo de acordo com as nossas configurações, com as nossas políticas. E nós temos também aqui a possibilidade de fazer praticamente um reset nesse dispositivo de uma maneira integral, ok? O segundo cenário seria, basicamente, a entrega de aplicativos corporativos, ok? Para a utilização de um dispositivo pessoal, né? Então, basicamente aqui, como a gente conhece, um cenário de BIOD. Né? Então, com isso, qual seria a atuação também do Intune? Ele conseguiria fazer aqui a entrega de aplicativos corporativos de uma maneira protegida, ok? Nós teríamos também informações e relatórios dessas mesmas informações e aplicações corporativas somente, legal? E nós também conseguimos atuar diretamente dentro desses aplicativos. E o que é interessante nesse cenário? Para que não exista nenhuma questão de, por exemplo, a companhia ela faz a entrega de um portal onde o usuário ele consegue fazer a instalação, por exemplo, da aplicação de e-mail, aplicação de instant messaging, entre algumas outras coisas, corporativa. Dentro desse dispositivo, por mais que ele seja pessoal, o usuário consegue fazer a autenticação, né, com a conta corporativa, e nesse cenário é criada uma bolha de virtualização onde o usuário tem uma separação do que é corporativo do que é pessoal. E isso acaba, de alguma forma, ajudando tanto o lado da empresa quanto o lado do usuário, obviamente, de acordo com as políticas que são estabelecidas e entregues no nosso dia a dia. Nesse cenário, como nós tratamos de uma separação entre informações corporativas de pessoais, nós conseguimos também, como administradores do ambiente, executar o processo de remoção de informações corporativas desse dispositivo. As outras informações pessoais, fotos, outros aplicativos que utilizam uma outra autenticação dentro desse dispositivo não serão afetadas de maneira alguma com o recurso do Intune. Então, ele vem aqui para nos apoiar independentemente de qual é o nível ou modelo de trabalho, né, vamos assim dizer, de qualquer companhia, ok?
a partir do momento que nós temos um recurso de gerenciamento sendo entregue, né, aplicado nos nossos dispositivos, é importante também que a gente pense na camada de segurança propriamente dita. Então, pensando numa solução de antivírus, pensando numa solução que traga de alguma forma inteligência na análise e comportamento desse nosso dispositivo, né? Entendendo quais são os aplicativos que estão instalados, se esses aplicativos eles possuem alguma vulnerabilidade já conhecida ou traz de alguma maneira algum comportamento suspeito, né, para o nosso dia a dia. A Microsoft também traz aqui hoje o recurso de Microsoft Defender for Endpoint. Ok? Então, basicamente, com ele, nós conseguimos ter uma análise de vulnerabilidades dentro desse dispositivo, mais uma vez, falando de repente, da falta de um update de segurança no dispositivo, e mais uma vez, não só falando de Windows, né? Aqui nós alcançamos outras plataformas, e não só plataformas clientes, mas também dispositivos aí com sistema operacional servidores, ok? Nós temos a possibilidade aqui do recurso de redução de superfície de ataque, onde basicamente ele consegue trazer camadas adicionais, né, onde nós conseguimos entregar configurações de, por exemplo, de firewall, configurações com base em proteção de identidade do usuário que está utilizando esse nosso dispositivo, proteção aqui também basicamente contra ransomware, né? Então nós conseguimos criar uma limitação de alteração de informações em determinadas pastas de sistema operacional. Então com isso a gente consegue reduzir também de forma bem interessante uma possível exposição, né, desses nossos dispositivos. E aí, a gente vai navegando um pouquinho aqui, chegando na estrutura de inteligência artificial da Microsoft, ok? Onde nós temos aqui a ideia de, além de um cenário de identificação de uma possível vulnerabilidade, de uma possível de um comportamento suspeito, a solução ela também consegue já ter mapeado, obviamente, precisa de toda uma estrutura, base de conhecimento que a Microsoft tem muito forte, para que a gente já tenha uma solução pré-configurada para a maioria desses casos. Então, existe já essa composição de execução de scripts, enfim, pensando em uma investigação ou até mesmo a estrutura de uma resposta a incidente com base em dispositivo de uma maneira automática, ok? E junto disso, a solução, de uma forma geral, ela permite integrações, ela permite o compartilhamento e a correlação dessas informações com outras ferramentas de segurança dentro do nosso ambiente. A ideia é que essas soluções denominadas Defenders da Microsoft, elas de alguma forma possibilitem, né, uma visão e níveis aqui de proteção, tanto num momento pré quanto pós-violação. Né? Então, ela tem um momento de checagem, um momento de análise, mas caso, de alguma forma, esse ambiente ainda tenha sido exposto, a solução ela também permite etapas de resolução desse problema. Né? Então, existem diversas camadas aqui que são bem interessantes também para o nosso dia a dia. A partir de agora, nós passamos aqui para a estrutura de colaboração. Tá? Então, todos esses recursos, todos esses pilares que existem dentro de Microsoft 365, eles garantem níveis de gerenciamento e níveis de proteção também ali em uma camada básica, intermediária e avançada. E da mesma forma que os demais pilares aqui, nós temos essa entrega de Exchange Online Protection e também a parte de Microsoft Defender for Office 365 a partir de agora. Nesse momento, qual é a ideia? Quando nós falamos de uma solução de e-mail, e aqui não especificamente de Microsoft, né, existem boas práticas pensando como administrador do ambiente que sejam configurados alguns itens, né, já bem conhecidos aí num ambiente de tecnologia, onde basicamente nós conseguimos garantir que exista uma validação adicional de quais são os servidores, de quais são as informações e fontes aqui de entregas de e-mail,
né, que garantam a nossa integridade de alguma maneira. Então, eu consigo mostrar para o mundo virtual que eu sou uma empresa confiável, que eu tenho os meus recursos, meus certificados, todas as minhas informações aqui configuradas da melhor maneira para que eu não caia, de repente, numa lista de exclusão ali, numa lista de spam, né, ou alguma coisa do tipo, de acordo com essas nossas configurações aqui. Ok? Tudo isso é com base em registros específicos aqui de DNS, alguns serviços específicos que nós temos e acabamos trabalhando diariamente, praticamente. Com isso, né, a ideia é que a gente consiga garantir aqui recursos e funcionalidades de anti-spam, anti-malware e também a parte de anti-phishing, né, dentro dessa nossa estrutura. Mais uma vez, em determinadas camadas aqui de proteção. Qualquer recurso, desculpem, qualquer plano de Microsoft que entregue aqui a estrutura de e-mail, ele já garante todo esse fluxo, né, toda essa possibilidade de análise e de tratamento dessas informações, essas características aqui em cima garantidas, ok? Quando nós pensamos aqui ainda na ideia de colaboração, é interessante que a gente entenda como, né, e quais são as recomendações aqui de como compartilhar determinada informação, quem realmente deve poder compartilhar informações com outros domínios, com o nosso ambiente interno, entre outras coisas. Basicamente, pensando num cenário de SharePoint ou OneDrive aqui, né, nós conseguimos definir níveis de compartilhamento, permissões específicas aqui, e conseguimos, entre outras coisas, definir domínios em que nossas empresas, de alguma maneira, confiam. Nós conseguimos definir aqui, entre outras coisas, por exemplo, que determinadas informações só poderão ser sincronizadas com dispositivos conhecidos, né? Eu consigo falar que somente redes com IPs já mapeados, conhecidos, podem receber informações ou ter um sincronismo de informações corporativas entre algumas outras linhas de configuração. Consigo criar, por exemplo, uma lista de bloqueio de permissão ou não de sincronismo de extensões de arquivos, enfim, tudo isso é possível dentro dos portais de administração de cada workload aqui do Microsoft 365. E aí, basicamente, a ideia é que a solução também consiga nos proporcionar uma camada adicional, né, e inteligente de proteção a essa nossa estrutura. Então, utilizando aqui o recurso de Microsoft Defender for Office 365, nós conseguimos ter uma solução que, de alguma maneira, ela consegue ter todos esses passos aqui que nós estamos enxergando sendo aplicados, né, dentro desse nosso ambiente. Então, uma camada de prevenção, uma camada de detecção, investigação, resposta e correção, e outros pontos importantes aqui, a ideia de conscientização e treinamento dos nossos colaboradores, e com base em tudo isso, né, todo esse conjunto de ações, que a gente tenha um relatório, que a gente tenha uma visão aqui da postura de segurança que a empresa, de uma maneira geral, representa, né? E a partir desse momento, nós conseguimos ter visão mais clara de quais são os pontos que realmente nós precisamos melhorar, que nós precisamos, de alguma maneira, ter um investimento maior aqui de atenção diariamente, ok? Basicamente, como que essa estrutura ela consegue trabalhar e o que ela permite para o nosso dia a dia. Ela vai trazer aqui, de alguma maneira, análises adicionais, né? Então, eu consigo, por exemplo, entender a partir de comportamento, né, se existe algum redirecionamento, se existe, de alguma forma, uma ação, um comportamento suspeito, por exemplo, quando o usuário clica em um link que ele recebeu a partir de um e-mail ou dentro do próprio Teams ou qualquer outra solução que ele tem ali.
né? A solução ela consegue fazer essa análise entendendo se existe esse redirecionamento, se de repente aquele domínio ele já esteve exposto em alguma lista, né, de domínios não confiáveis, enfim, ele consegue fazer toda essa leitura através da base de dados de Microsoft e de uma forma bem parecida, nós temos essa análise também com base nos anexos, né, que chegam ali a partir de e-mails, enfim, e também que estão armazenados no Microsoft 365, falando de SharePoint, falando de OneDrive, entre algumas outras coisas. Legal? E com isso, basicamente, a ideia aqui de uma visão de sandbox, né? Então, uma execução virtualizada dessas nossas informações, nós conseguimos entender qual seria o impacto disso no nosso ambiente. Se o usuário ele poderia ser redirecionado para uma página maliciosa ou qualquer outro comportamento aqui. A solução ela consegue ter esse momento de estudo e ela faz a entrega ou não dessa informação para o usuário lá, para o destinatário. Ok? E aqui nós partimos para um cenário bem interessante que é a frente de simulação de ataque, né? E aqui eu coloquei como a ideia de conscientização também dos nossos colaboradores, onde basicamente dentro dessa solução nós temos um ambiente de a possibilidade de criação de campanhas, né, de phishing, por exemplo, internas, dentro de todo esse ambiente controlado, todo esse ambiente realmente com base em uma simulação, para que a gente entenda qual é a maturidade dos nossos colaboradores, que a gente entenda se de repente ali um mapa de calor de quais departamentos, quais times, quais colaboradores têm uma propensão um pouco maior a clicar de repente em um link, ou então ter acesso a um anexo que de repente tenha um agente malicioso ou alguma coisa do tipo dentro dessa informação. Com isso, né, toda essa abordagem, ela traz para a gente relatórios justamente mostrando qual é o nível de exposição, e ele traz esses direcionamentos, por exemplo, um usuário que clicou aqui nesse anexo, enfim, nesse link que foi entregue, ele pode passar por uma estrutura de treinamento que já é nativamente dessa nossa plataforma. Então, o usuário ele tem todo uma espécie de um quiz, né? Ele tem, na verdade, ele tem todo um wizard ali que vai mostrar quais são os pontos de atenção que ele precisa entender, de repente algum erro ortográfico, de repente entender o remetente ali, se realmente faz sentido ou não, ter um pouco mais de contato ou de acesso com aquele domínio, com aquele usuário, entre algumas outras coisas, e no final desse treinamento, existe algumas perguntas, né, justamente para a gente entender se o colaborador ele conseguiu capturar, né, ele conseguiu de alguma forma absorver aquela mensagem e ele consiga de alguma maneira de alguma maneira absorver, né, levar isso tanto para um ambiente corporativo quanto para um ambiente pessoal, que obviamente quando nós temos uma linha base, né, que flutue entre esses dois aspectos, isso acaba se tornando um passo natural, né, no nosso dia a dia, e obviamente isso vai refletir ali de uma forma bem interessante para o nosso colaborador. E aqui, a parte final, né, o pilar aqui de governança e proteção de dados, e aí então, basicamente, nós passamos a estrutura de identidade, onde o usuário ele tem a permissão ou não, né, ou ele existe ou não dentro do ambiente corporativo. O dispositivo seria basicamente a partir de que ponto, né, ou recurso esse usuário pode trabalhar no nosso ambiente, quais são as ferramentas que ele tem de trabalho, aqui olhando para a colaboração, e a partir do momento que em colaboração ele criou informações, ele trata informações, como que nós conseguimos garantir minimamente governança em cima disso, né? Basicamente, aqui a partir de Microsoft 365 Purview e também a camada de Defender for Cloud Apps, que a gente vai ter um pouquinho mais de informação agora. Basicamente, quando nós falamos de governança de dados, a ideia é que a gente siga, né, ou atenda esses 4 pontos aqui,
falando onde? Nós precisamos conhecer as nossas informações, ok? De alguma maneira proteger esses dados, que a gente consiga garantir que não ocorra nenhuma exfiltração, enfim, nenhum compartilhamento indevido dessas nossas informações e, obviamente, que a gente consiga acompanhar o ciclo de vida, né, de toda essa nossa estrutura. E como que nós conseguimos fazer isso utilizando os recursos de Microsoft? Basicamente, ele traz aqui as possibilidades de, no primeiro momento, fazer a descoberta das informações corporativas, sejam elas armazenadas em ambientes on-premise, né, aqui pensando em cenários mais tradicionais, pensando também na identificação de informações corporativas ou sensíveis, enfim, em dispositivos, ok? Dentro de soluções em nuvem, olhando aqui especificamente para a Microsoft, ou também para outros fabricantes de serviços em nuvem, né? A ideia é que a gente consiga cobrir e atuar de alguma forma dentro de todos esses pontos aqui. E a partir do momento que nós temos a descoberta dessa informação, nós temos outros passos adicionais aqui, pensando em classificação, né? Basicamente a ideia de rotulagem dessas informações, pensando em sensibilidade, entre alguns outros pontos. Consequentemente, nós temos a ideia de proteção também sendo aplicada, né, nessas informações, nesses dados, e a ideia de monitoramento, todo o acompanhamento ali, entendendo com quem esse usuário, com quem determinado usuário compartilhou essa informação, qual é o nível de acesso que um usuário externo ou interno consegue ter em cima daquela nossa informação. Então, todos esses pontos nós conseguimos tratar aqui com essa estrutura do purview da Microsoft. E aí, falando de um segundo momento, né, onde nós precisamos, de alguma maneira, ter visibilidade e garantir que informações corporativas não sejam compartilhadas indevidamente, existe a estrutura aqui de inteligência, né, pensando numa abordagem de DLP, onde nós conseguimos criar algumas políticas que conseguem analisar um determinado comportamento, né, permitindo ou não que informações sejam enviadas para fora da companhia, né, um domínio externo, ou até mesmo internamente, entregando dicas, por exemplo, e pontos de atenção ali para o nosso colaborador ter a melhor experiência e que a gente também, mais uma vez, consiga manter a integridade do nosso ambiente. Ok? Outro ponto que é bem interessante, a ideia de retenção das informações, né? Então, imaginando o seguinte cenário, nós precisamos armazenar informações corporativas por um período específico, né? Então, seja por uma política de um órgão regulador que exista ali no nosso segmento de atuação, ou qualquer outra necessidade, nós conseguimos aqui criar pontos, né, e configurações onde eu entendo um tipo de informação e eu retenho, né, eu armazeno ali aquela informação de uma maneira íntegra dentro daquela janela de tempo que foi pré-definido. Ok? A partir da conclusão dessa janela de tempo, aquela informação ela pode ser deletada automaticamente ou, de repente, tem ali uma sinalização para que o administrador, né, ele consiga fazer aquela exclusão ali, pois já passou do período de retenção que era necessário. Existem algumas outras formas aqui também de manter uma cópia, né, vamos dizer assim, de segurança íntegra, onde ela não pode ser alterada tanto do que é recebido quanto do que é enviado pelo colaborador no seu dia a dia. Seria basicamente a frente aqui de litigation hold, ok? Mas de qualquer forma, essas duas frentes elas conseguem trazer uma estrutura de retenção dessa informação, mantendo ali a integridade desses nossos dados, podendo ser recuperados a qualquer momento, podendo ser utilizados ali em possíveis auditorias ou coisas desse tipo, ok?
basicamente, encerrando, né, essa nossa estrutura, quando nós pensamos na frente de inteligência, também numa análise, garantindo visibilidade de quais são as informações que estão sendo utilizadas, né, estão sendo compartilhadas, por exemplo, em redes sociais, informações corporativas que de repente um usuário ele tenta fazer o compartilhamento para uma aplicação não homologada pela companhia, né? Tudo isso nós conseguimos fazer aqui com a utilização do Defender for Cloud App. Ok? Ele tem diversas funcionalidades, entre elas uma solução de CASB aqui que vai conseguir trazer para a gente algumas garantias na utilização dessas informações corporativas sendo utilizadas num cenário de SaaS aqui, né? Num cenário de nuvem de alguma maneira. Ok? E para a gente encerrar de vez agora, o último ponto, basicamente onde, dentro de qualquer licenciamento de Microsoft, ele também consegue garantir aqui para a gente, dentro da solução de Secure Score, uma análise, né? Ele consegue trazer para a gente, como nós podemos ver nesse print, ele consegue garantir visibilidade, orientações, recomendações com base nas configurações disponíveis dentro do nosso ambiente. Ok? Então, ele consegue separar aqui a estrutura de identidade, dispositivos e aplicativos. Ele consegue trazer um score com base em quais recursos disponíveis dentro do nosso licenciamento que foram ativados dentro desse nosso tenant. Qual é o impacto que essa configuração representa para o usuário final ou até mesmo aqui para esses nossos números. E o que é interessante basicamente que dentro do segmento de atuação de cada companhia, né, a Microsoft cria esses perfis, por exemplo, de um segmento de saúde, um segmento financeiro ou algo do tipo, onde a utilização, obviamente, essas informações não são compartilhadas, mas de acordo com o segmento de atuação, nós conseguimos entender qual é uma média do Secure Score dentro desse segmento, né? Então a gente consegue ter visibilidade se nós estamos um pouco abaixo, estamos num cenário bom ou precisa melhorar algum ponto com essas recomendações do próprio fabricante, né? Então esse é um bom ponto de partida para que a gente também entenda a nossa postura de segurança atual com os recursos disponíveis dentro desses produtos que na teoria aqui já estão contratados ou podem nos ajudar a partir do momento que isso exista no nosso ambiente, ok? E acho que é isso. Basicamente, os pontos que eu tenho aqui para trazer para vocês hoje são esses. Ok, Caio, muito obrigada pela sua apresentação. Deixa eu ver, nós não temos perguntas, esperando o pessoal fazer as perguntinhas aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Eu acho assim, para o pessoal do governo, é muito importante habilitar esse múltiplo fator de autenticação. E a gente sabe que, às vezes, a gente tem trabalhado. Ano passado, a gente ativou para todas as contas de administração, então seria interessante também. Eu não sei como é que está agora, não sei de cabeça, para todos os gestores de órgão, né? Quem tem algumas determinadas posições ali, o secretário, também ter esse fator autenticado no mínimo, mas isso não é o suficiente, né? E aí a gente chega numa camada de usuário que tem uma dificuldade maior de lidar com isso no dia a dia, mudou o dispositivo, e aí fica muito apreensivo com a questão de ter que fazer autenticação de outra forma. Ai, não consigo entrar, coisa mais chata, não sei o quê. E a gente viu que isso aí reduz 99% dos 99,9%, né, dos ataques Mesmo. de roubo de identificação, que para o governo isso é muito importante, uma vez que cerca dos 95%, né, dos ataques usam como vetor esses roubos, né, dessas credenciais, que a gente tem visto muito isso. E aí eu queria que, se você tivesse alguma experiência compartilhada de algum estado que já tentou fazer esse movimento, né, que seria um primeiro passo basicão, assim, para a gente começar, seria uma dica. E a segunda coisa o que é mais dentro dessas camadas que você falou, que a gente já conseguiria ativar só no Office, que é muita característica avançada de segurança, a gente só vai ter
no Microsoft, né? Então, por enquanto, a gente não tem, mas então, uma vez que a gente entra, vamos lá, definir, sei lá, uma campanha, a gente vai ter que fazer uma conscientização junto com os órgãos, explicar os benefícios, as dificuldades, talvez manuais, criar uma área onde a gente possa compartilhando as informações do uso desse múltiplo fator de autenticação para todas as contas do domínio. E depois, assim, umas 2 ou 3 dicas, o que a gente pode fazer para ir avançando essa maturidade nesse ambiente que já está em alguns governos, né? Não só o Amazonas, a gente tem Bahia também usa e vários outros estados que têm esse tipo de coisa. Qual o caminho que eles estão tomando nesse sentido? Legal, legal. Obrigado, Lilian, pelos pontos. Eu entendo o seguinte: quando nós pensamos na entrega, na utilização de um múltiplo fator de autenticação, existem algumas formas dessa entrega, tá? Então, de acordo, obviamente, com cada empresa, com cada companhia, com cada órgão, existem políticas que são aplicadas, comportamentos distintos, tá? Então, existem formas de, por exemplo, o usuário utilizar como um múltiplo fator de autenticação o próprio dispositivo corporativo que ele utiliza. Né? Então, ali, juntando o recurso de múltiplo fator de autenticação com o retorno da solução de Microsoft de MDM, informando se ela é uma máquina conhecida, se ela é uma máquina que atende a linha base de segurança, isso já pode ser reconhecido como um segundo ou múltiplo fator de autenticação. Né? Outros pontos que podem ser utilizados aqui, dentro aqui especificamente falando de Windows, tá? Existe um recurso chamado Windows Hello, que ele permite um acesso alternativo ao dispositivo, né? Ele não precisa, por exemplo, de um smartphone ou de uma liberação específica dentro para realmente ser liberado ali com outro dispositivo conectado. O usuário ele pode ter um PIN, né, de acesso, um código que ele utiliza ali de uma maneira fixa dentro daquele dispositivo. Dependendo do hardware desse dispositivo, ele consegue ter ali um reconhecimento facial. Né? Ele pode utilizar, mais uma vez, dependendo do dispositivo, ter ali um leitor de digital. Com isso, nós temos diversas alternativas, né, para fazer a entrega desse múltiplo fator de autenticação para esse usuário. E isso não só, por exemplo, para recursos do Office 365, tá? Isso pode ser expandido para outras aplicações dentro do dia a dia do usuário. Ok? Legal, importante isso. Maravilha. Outros pontos aqui que são interessantes, eu acho que essa ideia pensando, né, numa visão em como evoluir com esses recursos, eu acho que o grande ponto de partida, e é exatamente o intuito, o intuito da Microsoft, seria aqui com o recurso do Security Score, né, que a gente entenda quais são as recomendações do próprio fabricante. Ele consegue separar ali identidade, o que é básico, né, o que é uma camada, até nível de complexidade disso para o dia a dia do nosso ambiente. Ele consegue trazer ali, por exemplo, o exemplo que você deu, de habilitar o múltiplo fator de autenticação, pelo menos para o usuário administrador de algum workload. Né? Quando existe essa configuração dentro do ambiente, o score ele vai sendo contabilizado e existem até alguns itens ali de instrução de como fazer isso. Né? No dia a dia, nós entendemos que manter somente o administrador também utilizando esse recurso talvez já não faça tanto sentido. Né? Porque o usuário, o colaborador ali no seu dia a dia, ele já tem também acesso a determinadas informações, ele tem acesso enfim, a coisas importantes, né? E basicamente, quando nós olhamos uma visão de segurança, é interessante que a gente entenda que não existe, né, ou talvez não seja o melhor cenário, manter bases diferentes
de segurança sendo entregue para um determinado perfil, né? O mínimo de recursos ali, ele deveria ou deve ser entregue para todos os colaboradores, para todas as pessoas que de alguma forma consomem, né, alguma informação dentro desse nosso ambiente corporativo, ok? O outro ponto que você comentou seria pensando na abordagem de como outros órgãos, né, públicos aí já têm trabalhado com essas frentes. Eu, sinceramente, não vou me lembrar de cabeça aqui quais são esses órgãos que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, tá? Mas existe um movimento, vamos assim dizer, uma aderência bem interessante de órgãos aqui, onde eles utilizam, né, diversas camadas de recursos de segurança de Microsoft, eles conseguem ter uma entrega, vamos dizer assim, bem interessante, pensando no consumo desses recursos, e tudo isso partiu exatamente de uma evolução, né? E a Microsoft até traz uma estrutura que nós temos basicamente onde ele monta uma espécie de uma jornada de evolução e consumo desses workloads, né? Então, para isso, basicamente, a ideia é que dentro dos licenciamentos contratados atuais, né, mais uma vez, é importante que exista um entendimento de quais são as configurações básicas, né, existentes dentro de cada uma desses modelos. Com isso, é interessante que a gente coloque o máximo, né, dessas capacidades em ação dentro desse nosso ambiente para que a gente vá evoluindo ali essa nossa postura de segurança atualmente, tá bom? A ideia é exatamente que a gente, né, consiga fazer a entrega desses recursos e que, de alguma maneira, a gente tenha uma otimização também da aplicação dessas capacidades para o nosso ambiente. Excelente. Mesmo porque para a gente não estar gastando dinheiro com mais outras Exatamente. camadas e a gente não ativou nem o básico ainda, né? Tem coisa lá que a gente já Exato. tem e não ativou. Perfeito, gente. Então é isso, Caio. Muito obrigada. Excelente palestra. Eu que agradeço aí o tempo de todos e obrigado pela oportunidade. Bela. Lilian, obrigada, Caio. Oi, eu que Tu agradeço. perguntou se tem alguma forma da gente disponibilizar as apresentações das palestras. A gente não tratou especificamente, a gente pode mandar e-mail, porque aí os palestrantes que permitirem, a gente pode colocar do lado, né, do jeito que a gente está fazendo, com as gravações, a gente pode verificar e disponibilizar. A gente não tratou especificamente disso com os palestrantes. Bom, aqui a gente não tem nenhuma pergunta no chat, aqui na nossa área de perguntas e respostas. Então, acho que a gente vai se encaminhando para o encerramento da semana, né, Lilian? Agradecer a todo mundo que participou, que esteve conosco. Obrigado, Caio, por fazer esse encerramento. A gente tem alguns elogios aqui para você. Claro que sua apresentação é um nível de conhecimento aplicado, muito, muito legal. Você conseguiu demonstrar, né, aplicar a teoria prática, que são que as pessoas vivem no dia a dia, né, os técnicos. Então, acho que a gente encerrou da melhor forma possível. Obrigada, pessoal. Obrigada, Caio. Eu que E agradeço. obrigada a todos. Bom gente final de semana. Até o próximo evento, né, Isa? A gente se encontra ano que vem. Um Obrigada. abraço para todo mundo, gente. Tchau. Tchau.